Algo aconteceu que exterminou boa parte da população de One Piece e apagou todas as informações daquela época. E finalmente foi revelado que isso irá acontecer novamente, mas diferente do passado, agora o mundo todo corre perigo. O apocalipse do mundo de One Piece se aproxima. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o One Piece está cada vez mais se aproximando de seu final épico. Agora não se trata mais de ser o rei dos piratas e realizar sonhos. Luffy e o Chapéu de Palha terão que salvar o mundo todo de uma exterminação em massa. Então eu peço para você também exterminar o like desse vídeo. Acerte um gomo gomo no like com toda a sua força. E com isso então, vamos agora para o apocalipse de One Piece. No capítulo 395 de One Piece, o professor Clover de Ohara, que passou sua vida inteira estudando os poneglyphs, sua linguagem antiga e os acontecimentos do século perdido, nos revelou algumas informações muito importantes pela primeira vez. Clover revela que antes da formação do governo mundial, no século perdido, o mundo era governado por um grande reino, mas por algum motivo eles foram exterminados por um grupo que mais tarde se tornaram o próprio governo mundial. Esse reino antigo era grande, próspero e poderoso. O Dr. Vegapunk, ao estudar sobre o século perdido, também fala sobre a existência desse grande reino. Ele diz que toda sua tecnologia produzida atualmente não passa de uma tecnologia do passado, que suas invenções hoje, consideradas inovações tecnológicas, não passam de uma forma de replicar o que já existia nesse grande reino, com algumas tecnologias do passado, o Vegapunk nem mesmo conseguindo reconstruir. Mas então qual pode ter sido o poder para exterminar um reino que governava o mundo inteiro, que era próspero, poderoso e, além de tudo, tecnologicamente avançado? Bom, existe uma história muito semelhante a essa de um reino lendário, mas que foi totalmente destruído. Esta é a lenda de Atlântida. O mito de Atlântida conta que esse reino possuía uma civilização que era marcada por um notável desenvolvimento tecnológico, possuindo muitas riquezas naturais, um grande exército e uma população poderosa. Atlântida era tão forte que seu reino era considerado território de um deus. Porém, apesar de tudo isso, a ilha de repente afundou completamente no oceano. A ilha foi tomada pelo mar. E então com isso já sabemos o que aconteceu com o grande reino. Ele foi totalmente afundado no oceano. O governo mundial possui algum poder absurdo capaz de subir o nível do mar no mundo inteiro a ponto de inundar ilhas inteiras. O grande reino com certeza sabia disso, e por isso ele deixou os poneglyphs em locais que o nível do oceano não chegariam, como nas ilhas do céu de Skypiea, estando a quilômetros de distância da superfície, na tribo dos Minks em Zou, em cima do enorme elefante Zunisha, na ilha dos homens peixes, onde o nível do mar não interfere já que eles estão abaixo do oceano, e em alguns outros lugares estratégicos como o próprio país de Wano, com suas enormes muralhas. Antigamente, Wano era um país que estava no nível do mar. Ele era um reino muito maior e seus portos estavam abertos para o resto do mundo. Mas exatamente na época em que o reino antigo caiu, há cerca de 800 anos, por alguma razão desconhecida, grandes muralhas foram formadas ao redor de toda a ilha. Porém, a construção dessas muralhas foi construída à prova de água e sem escoamento nenhum. A água da chuva começou então a inundar o país, forçando os cidadãos a subirem em seu país para locais mais altos, ficando na altura de suas muralhas. E com isso, o motivo de Wano ter construído suas muralhas fica bem claro. Eles queriam evitar serem tomados pelo mar, assim como aconteceu com o antigo reino. Mas eles se preocuparam demais em não deixar a água entrar, e acabaram fechando a muralha completamente, também evitando com que a água saísse. Isso fez eles serem inundados de qualquer forma, mas pelo menos conseguiram realocar o país para cima das muralhas.
também vemos algo semelhante em Water 7. No capítulo 350, o Frank nos revela que antigamente Water 7 era na verdade uma ilha, porém algo aconteceu no passado que fez o nível do mar subir e assim a ilha foi completamente tomada pelo oceano, e a cidade de Water 7 que eles conhecem hoje, na verdade foi construída em cima das ruínas afundadas da cidade antiga. Além disso, Water 7 também sofre com a Aqua Laguna, uma tempestade anual que sobe a maré e inunda a parte baixa da cidade. Por causa disso, Iceberg planeja transformar a cidade inteira em um navio, para que eles não sejam afundados como aconteceu com a cidade antiga há séculos atrás. Além disso, não são só esses reinos que têm alguma proteção contra inundações. Dressrosa, um reino que no século perdido era governado por um dos 20 primeiros reis que derrotaram o antigo reino, com certeza sabendo do poder de subir o nível do mar, construiu enormes muralhas de rochas em suas fronteiras, muito semelhante ao Wano. Toda a ilha de Dressrosa está protegida por essas paredes rochosas. Alabasta, que no século perdido também era governada por um dos 20 primeiros reis, também tem uma arquitetura semelhante. Quanto mais para o centro do reino, mais alto em relação ao nível do mar ele fica, com vários lances de escadas até chegar ao centro. Também não podemos esquecer da história de capa do Jinbe, chamada A Jornada Solo de Jinbe, o Cavaleiro do Mar, onde vemos Jinbe após a Ilha dos Homens Peixes, fazendo uma jornada sozinho pelo mundo. Enquanto está nessa jornada, Jinbe encontra ruínas de uma cidade embaixo do oceano, e nessas ruínas ele encontra um poneglyph, o que indica que esta era uma cidade importante no século perdido, mas foi completamente afundada no oceano. Então, com isso, podemos concluir que há 800 anos atrás, os 20 reis que fundaram o governo mundial usaram algum tipo de poder que fez o nível do mar em todos os locais do mundo crescerem de forma assustadora, inundando muitas ilhas e até mesmo forçando outras a tomarem contramedidas. Os próprios 20 reis se prepararam quanto a isso, com a muralha de Dressrosa e o fato de toda a capital de Alabasta estar muito mais alto que o restante do reino. E com esse poder então, o grande reino, que antigamente era próspero e tecnologicamente avançado, acabou afundando completamente no mar. E este foi o seu fim. Logo após isso, o governo mundial foi formado e eles se mudaram para o topo da Red Line, o ponto mais alto da Terra, onde eles poderiam, sem preocupação nenhuma, subir o nível do mar o quanto quisesse. Agora eles não precisam mais se preocupar com seus reinos, porque estão no topo do mundo. Esta é a parte da história que o governo mundial não quer que as pessoas saibam. É por isso que eles proíbem e aniquilam todos que ousam pesquisar sobre o século perdido, porque não querem que todos saibam que eles podem inundar o mundo inteiro, e façam algo a respeito disso. O governo mundial tem medo de que as pessoas se preparem contra eles. De acordo com as palavras do próprio professor Clover em Ohara, o passado pertence a todo homem. Ninguém tem o direito de tentar impedir o desejo de conhecer a história não contada, seja qual for o passado, desde que seja uma história construída pelas mãos da humanidade. Temos a responsabilidade de aceitar tudo. Se formos capazes de compreender isso sem medo, então serão possíveis contramedidas, aconteça o que acontecer. Com essas palavras do Clover, é possível que ele já sabia sobre essa inundação completa do mundo com o conhecimento que já tinha adquirido, e queria contar para o mundo para que contramedidas fossem possíveis. Porém, apesar de Clover não conseguir passar a mensagem adiante, as esperanças ainda não morreram, porque Vegapunk, ao herdar todo o conhecimento de Ohara, finalmente abriu uma transmissão que começou a passar no mundo inteiro. E então, ele deu a sua mensagem: o mundo inteiro vai afundar no oceano. Esse é um anúncio do Vegapunk sobre o fim do mundo de One Piece. A mesma catástrofe que aconteceu há 800 anos atrás está prestes a acontecer novamente.
No capítulo 1060 de One Piece, após o reino Lulusia ter se juntado ao exército revolucionário, Imu ordena que sua nova arma chamada Mother Flame seja testada naquela ilha. Pouco tempo depois, a Mother Flame foi então utilizada. Um enorme dispositivo voador se aproximou do reino de Lulusia, parando em cima da ilha. E com o céu se escurecendo, de repente, raios de energia são disparados em Lulusia, aniquilando instantaneamente o reino com uma chuva de lasers. Nenhum vestígio da ilha foi deixado após o ataque, a não ser um enorme buraco sem fim no oceano. E os 5 anciãos proclamaram que o reino de Lulusia nunca existiu. Ele foi apagado do mapa. 6 dias após a destruição da ilha, como consequência do uso da Mother Flame, ocorreu um terremoto global e o nível do mar subiu 1 metro no mundo todo, fazendo com que a maioria das ilhas tivessem suas costas engolidas pela maré e algumas ilhas foram totalmente submersas. A coisa começa a ficar ainda mais intrigante quando descobrimos que, na verdade, foi o Vegapunk quem construiu a Mother Flame, e ele é o único que consegue produzir mais dessas máquinas. Como sabemos, toda a tecnologia do Vegapunk foi inspirada em tecnologia que existia na época do século perdido, então Vegapunk se inspirou em alguma arma do passado para criar a Mother Flame. Provavelmente a mesma arma que aumentou todo o nível do mar no passado, afundando completamente várias ilhas e até mesmo destruindo o grande reino antigo. Se olharmos para o enorme buraco que a Mother Flame deixou em Lulusia, podemos perceber que já vimos outro buraco assim na história, exatamente na ilha judiciária do governo mundial, Enies Lobby. Uma curiosidade muito interessante de Enies Lobby é que naquela ilha nunca anoitece, o sol brilha 24 horas por dia direto, por mais que tenha uma tempestade por volta, ali continua de dia e iluminado. E qual a principal figura ligada ao sol e que também é uma das figuras mais importantes do século perdido? Exatamente o deus do sol Nika, ou o Joy Boy do passado. Por causa disso, eu acredito que Enies Lobby, na verdade, era onde ficava o antigo reino. Era ali onde vivia a civilização do grande reino com sua sociedade próspera e avançada. É por causa disso que ali o sol brilha sem parar, porque seu rei era o próprio Deus do Sol. Mas para vencer o grande reino, os 20 reis usaram a arma verdadeira que inspirou o Vegapunk a construir a Mother Flame, e disparou exatamente em cima do grande reino, assim como foi disparado em Lulusia. Isso os exterminou de uma vez por todas, subindo o nível do mar no mundo todo em proporções gigantescas, o que inundou muitas ilhas. E no fim, o enorme buraco de Enies Lobby foi deixado como consequência do disparo, assim como o enorme buraco apareceu em Lulusia quando atingido pela Mother Flame. E como forma de consolidar sua dominância, o governo mundial fez daquele local a sua ilha judiciária, a ilha onde eles julgam quem é inocente ou quem é culpado. Porém, o pior de tudo é que a história está prestes a se repetir. O governo mundial já tem em suas mãos essa arma destruidora de ilhas e também tem acesso à usina que fabrica essas armas e um próprio clone do Vegapunk, que se dispôs a trabalhar para eles. É por esse motivo que Vegapunk afirmou que o mundo todo iria afundar no oceano. Podemos tirar muitos paralelos disso com o cristianismo, quando Deus viu que o seu povo havia seguido para o lado do pecado e a humanidade já não tinha mais salvação. Uma purificação era necessário, e então ele decidiu limpar o mundo todo com um dilúvio e fez Noé construir uma arca gigante para salvar apenas um casal de cada espécie. Imu é o deus do mundo de One Piece, e quando percebeu que o grande reino estava próspero demais e poderia ser um perigo, ele trouxe o dilúvio. Joy Boy construiu a Arca Noé como uma forma de levar os homens-peixes à superfície, mas talvez seja mais do que isso. Talvez ele queria salvar todas as espécies de One Piece, colocando ali todas as raças para que eles sobrevivessem ao nível alto do mar.
Porém agora, a mesma coisa está acontecendo novamente. Muitos indivíduos novos estão desafiando ao Deus do mundo, aquele que senta no trono vazio. Indivíduos esses que podem revelar segredos guardados a 7 chaves, como um cientista curioso ou até mesmo a reencarnação de um próprio Deus. E por causa de tudo isso, uma nova limpa do mundo se torna necessária. Um dilúvio de magnitudes gigantescas está prestes a acontecer novamente para eliminar os cidadãos contaminados dessa sociedade e fazer com que a história seja apagada mais uma vez. O apocalipse do mundo de One Piece se aproxima e cabe ao Luffy e toda a população mundial tomarem contramedidas, porque o extermínio que aconteceu no século perdido está mais próximo do que nunca.